noite eu quero falar sobre algo que talvez na vida de algumas pessoas pode mudar a sua vida. Se você colocar em prática o que você vai ouvir aqui, muita coisa na sua vida vai começar a acontecer de forma diferente. Isso é um princípio que, se você estabelecer, automaticamente você vai começar na sua vida prática, por isso, e você vai perceber que aos poucos vai mudando. Amém, meus irmãos? Então diga para a pessoa que está só, se você puser em prática, você vai ver mudança na sua vida. Ok, queridos, vamos lá então. Abra sua Bíblia no livro que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tem alguém nos visitando nessa noite? Levante uma de suas mãos para a gente conhecer vocês. Olá, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aproveita, são casados vocês? São casados? Então eu tenho um convite especial para vocês e para quem está aqui hoje que é casado. E quem não é casado, convide para o pessoal estar aqui no sábado. No sábado nós teremos o nosso encontro de casais e o tema vai ser superação. Como é que vai ter um casal que vai estar testemunhando? Como é que eles superaram algumas coisas nas suas vidas? Às vezes a gente percebe que no casamento nós temos desafios, né? Então como é que nós podemos superar esses desafios? Então, querido, convide alguém, tá? Nós já colocamos no grupo dos líderes, os líderes vão multiplicar, vão passar para vocês, vocês passam para as outras pessoas e coloca lá. E temos um convite especial para o sábado. Sábado, 19 horas, nós estaremos aqui, então, com o Ministério de Casais. Amém, meus irmãos? Outra coisa, a igreja, pastor, vai funcionar normal no domingo, sim ou não? Sim, né? Cada um que queira, se você quer vir para o culto de domingo de manhã, você vem para o culto domingo de manhã e à tarde você vai votar. E espero que você vote certo, pessoal. Eu tenho falado sobre voto por princípio. Esquece a pessoa. Hoje uma pessoa falou assim, pastor, fulano de tal não desce de jeito nenhum. Eu falei para ela assim, irmã, esquece a pessoa. Nós temos que votar baseado em princípios. Em princípios, ok? Em princípios. Quando você vota, você assina embaixo, eu estou dando autorização para fulano de tal agir da forma como ele falou que ia agir. Então a gente não pode esquecer disso, tá bom? Então nós teremos culto de manhã, 9 horas nós temos escola bíblica, 10 horas o culto, 17 horas também nós teremos o culto e 19 horas, amém? Vamos pedir o pessoal para dar uma cumprimentada nesse casal lindo aí, que está aí atrás, e a igreja vai dizer o quê? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Márcio, dá um abraço aí também neles, Márcio, amém? Vamos animar, povo de Deus. E eu quero lançar para vocês, irmãos, uma campanha para a gente convidar mais pessoas para esse culto de quarta-feira. Quantos têm sido abençoados nesse culto da vitória? Amém? Esse culto da vitória, ele é um culto voltado para ministrações onde Deus, ele traz palavras de destino, mas também é um culto onde nós intercedemos por questões relacionadas à nossa vida pessoal. Então, convide pessoas para estarem aqui. Com certeza Deus vai fazer o extraordinário em nome de Jesus. Quem achou diz aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Assim está escrito, crie, por isso, na tradução de vocês tem o que aí? 2 Coríntios 4, 13. Pronto. Crie. Então a minha tradução é que está diferente da de vocês, tá? Assim está escrito, crie, por isso declarei. A minha tradução, crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé,
nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Amém? Então, lá está, vamos ver o que é que tem. Está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por isso falamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração, diz para o Espírito Santo, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, oh, aleluia, pela tua palavra, eu quero te pedir, Espírito Santo, sopra sobre este lugar, sopra sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a pessoa que está assistindo a live, fala conosco. De Jesus, amém, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que, ela é muito prática, por isso, vocês já perceberam que as pregações que Deus me dá, são pregações que você pega aqui e já sai pondo em prática. Essa não vai ser diferente. Por quê? Porque, na verdade, essa palavra de hoje, ela diz respeito a 3 elementos que compõem o êxito na nossa vida. 3 elementos que farão a diferença na nossa vida. E às vezes nós até queremos resultados na nossa vida, às vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, às vezes na vida secular, né? Mas não acontece. E não acontece por quê? Porque às vezes falta um desses elementos. Diga, um dos elementos faltando vai gerar dificuldade, ok? Então, quais são os 3 elementos que podem me levar a ter uma vida exitosa na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida geral? Quais são esses 3 elementos? E o primeiro elemento está aí escrito. Qual é, irmãos? Ele diz assim: crie, diga crer, diga crer. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vai dizer para nós que todas as vezes que Jesus, se você quiser conferir isso, em Lucas capítulo 8, verso 48, vai dizer para nós que uma mulher recebe uma cura, e não só nesse episódio, mas em todos os episódios que Jesus cura alguém, que Jesus faz alguma coisa por alguém, sempre Jesus vai dizer o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Amém? Ou seja, todas as coisas na minha vida e na sua vida, primeiro passam pelo crivo da fé. É a fé que vai estabelecer uma visão antecipada das coisas. Agora, a fé, ela não é algo que vem de fora para dentro, exceto pelo ouvir a palavra. Uma palavra como essa que você vai ouvir, essa gera fé. Mas a fé, ela não pode vir de circunstâncias externas. Ou seja, eu não posso depender daquilo que eu vejo para gerar a minha fé. Por quê? Porque se eu dependo de gerar fé, obrigado Ana, se eu dependo de gerar fé por aquilo que eu vejo, isso não é fé. Onde é que nasce o crer? O crer nasce aí dentro de você. É o primeiro lugar aonde a fé é gerada, é aí dentro de você. Não há ninguém, você não pode, por exemplo, eu não posso olhar para você e saber se você tem fé ou não. Dá para eu ver se você tem fé ou não? Por quê? Porque a fé, ela é gerada dentro de nós. Todos os episódios que você vai ver na Bíblia, você vai perceber que antes da pessoa, ela, por exemplo, ir até Jesus, ela primeiro gerou dentro dela a fé. A mulher do fluxo de sangue disse: olha, eu creio que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Bartimeu, Senhor, Senhor. Por quê? Porque ele cria dentro dele que ele poderia ser. E todas as vezes que Jesus encontrava alguém, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque
todas as vezes que ele dizia assim: olha, a tua fé, se tiveres fé, se a tua fé for suficiente. Então, Jesus está dizendo para mim e para você o que o apóstolo Paulo está falando. O primeiro elemento para que nós saiamos do lugar onde nós estamos e vivamos algo diferente do que vivemos, ou experimentemos algo maior do que o que estamos experimentando, significa que eu preciso, em primeiro lugar, crer. Deixe a fé ser gerada no seu coração. O que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Ou seja, dentro de você, você precisa criar uma expectativa daquilo que você deseja, quer seja no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito familiar. E se eu perguntar para você, como é que você se vê daqui a um ano? Tem gente que fala assim: pastor, eu não sei nem amanhã, imagina daqui a um ano. Entende isso? O que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, é que a fé, ela tira você desse ambiente e leva você, ela projeta você para um ambiente onde você ainda não vê no reino físico, mas você sabe que existe. Quem conhece a história de José do Egito, todos nós conhecemos, e a primeira coisa que Deus fez na vida de José foi colocar sonhos no coração de José. José começou a sonhar de que ele estava no meio, tinha 12 feixes de trigo, ele no meio, e os molhos de trigo se curvavam diante dele. Depois Deus deu um outro sonho, e disse para ele: o sol e a lua se curvarão diante de você. Quando Deus chama Abraão, irmãos, Abraão era estéril, sim ou não? Abraão, ele era um homem que não era estéril, mas ele não tinha o quê? Filhos ainda. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande, isso é gerar o quê? Fé, expectativa. Então nessa noite, talvez você tenha entrado aqui, e Deus te trouxe exclusivamente para dizer para você assim: olha, gere expectativa naquilo que você deseja. Gere expectativas. O segundo elemento, que eu quero que está também no texto, ele diz o seguinte: crie, por isso falei. Ei, irmão, você não pode ter uma fé muda. A fé muda, ela não leva você para lugar nenhum. O que é uma fé muda? É aquela fé que você fica dentro de você. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 37 de Ezequiel, que Deus levou Ezequiel sobre o vale de ossos secos, apesar dos vales de ossos secos estarem sequíssimos, mas os ossos estarem sequíssimos, mas Deus fala o que para Ezequiel? Profetiza, fala. A sua fé, ela precisa ser alimentada pela sua palavra. Amém? Pela sua palavra. Você não pode ter pastor, eu creio, mas creio lá dentro de mim. Mas pastor, quando eu olho, sabe, eu vejo que não tem possibilidade nenhuma. É assim, até creio, mas eu olho e vejo que não tem possibilidade nenhuma. Isso é fé, irmãos? Isso é o pensamento positivo. Qual é a diferença de pensamento positivo para fé? Pensamento positivo, você olha para esse copo e fala assim:
esse copo vai se mover, 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 até que a sua mente começa a ver um leve movimento, porque você acha que, diga, a fé é algo que move os céus. A fé é algo que move os céus, porque eu creio no Deus que está acima de todas as coisas, eu creio no Deus que tem a resposta, eu creio no Deus que tem todo o poder, e por isso eu não só creio, mas eu falo, eu digo, vai acontecer, vai existir. Eu falo. Amém? Esta é a ação. Isto é, você começar a se mover de forma que a tua boca vai condizer com o que você crê. Quando a tua boca condiz com o que você crê, as coisas começam a acontecer. O texto que nós citamos em Lucas 8:48 vai contar a história dessa mulher do fluxo de sangue. E aí uma coisa que acontece com ela não só ela crê no seu coração, mas a Bíblia diz que ela disse, se eu tocar, vai acontecer. Diga a pessoa que está sendo, fala. Diga para ela assim, fala. Em Gênesis capítulo 1 diz a Bíblia que no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz então que Deus olhou para o mundo e fez o quê? E fala em outras palavras, falou. Diga, falou. Falou. Deus, Ele vai falar aquilo que Ele quer que aconteça. Fala aí para a pessoa que está só, fala o que você quer que aconteça. Tem gente que fala justamente o que ela não quer que aconteça. E quando nós começamos a falar daquilo que nós, por exemplo, gente, eu aprendi o seguinte, que toda palavra liberada, ela gera um pensamento, e quando gera um pensamento, ela gera também um sentimento. Por exemplo, se eu começo a dizer para mim mesmo que eu estou triste, olha, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou muito ruim, olha, hoje eu estou isso aqui. O que vai acontecer com você? Cada vez que você disser assim, poxa, hoje eu estou depressivo, vai pondo um peso. Hoje eu estou triste, vai pondo o peso. Hoje, se eu pudesse, eu não saía. Aí, daqui a pouco você está no chão. Mas se você levanta e talvez dentro de você, por algum motivo, alguma tristeza, mas você se levanta e diz assim, olha, esse dia vai ser extraordinário, eu declaro em nome de Jesus que esse dia vai ser um dia abençoado. Eu começo então a gerar no meu coração a fé. Eu começo a permitir que aquilo que está dentro de mim saia, evidencie. Então aprende, crente, fala o que você quer que aconteça e não aquilo que você não quer que aconteça. Amém? Na ressurreição de Lázaro, meus irmãos, nós vamos encontrar isso também, Jesus. Quando Jesus chega no ambiente da morte de Lázaro, todo mundo diz que Lázaro morreu, Jesus fala o quê? Ele fala assim, não gente, ele vai ressuscitar. Em outro momento ele diz assim, Lázaro não está morto. Diga palavra. Diga, fala o que você quer que aconteça. Então, se existe algo na sua vida, querido, e está lá no capítulo 11, a questão de Lázaro, irmão, se você quer começar a experimentar algo maior na sua vida, ponha isso em prática. Primeiro você crê, em segundo lugar eu acho que eu já contei esse testemunho aqui.
do pastor Ponhonchu. Quem já ouviu falar do pastor Ponhonchu? Ponhonchu, meus irmãos, foi um pastor da maior igreja na Coreia do Sul, se eu não me engano. Coreia do Sul mesmo, né? E ele disse que quando ele era garoto, ele tinha o desejo de ter uma bicicleta americana. E ele não tinha dinheiro para comprar a bicicleta americana. Mas ele disse que começou a engravidar daquela bicicleta. E sabe o que ele fazia? Por onde ele ia, ele falava para os amigos assim: eu tenho uma bicicleta americana. Eu tenho uma bicicleta americana, eu tenho uma bicicleta americana. Eu tenho uma bicicleta americana. E aí, disse que os colegas dele falavam assim: ah, eu vou lá na tua casa para ver essa bicicleta. Aí ele falava assim: mas não chegou ainda. Ela está vindo, está chegando. E os amigos começaram a dizer: não, rapaz, a gente vai lá para conhecer essa bicicleta. Você disse que tem essa bicicleta. Ele: tá, mas está chegando. E aí ele conta que, de repente, um casal americano precisou voltar para a América. E quando eles voltam para a América, eles procuram alguém para doar a bicicleta. E quem recebe a bicicleta? Ponhonchu. Diga para a pessoa que está falando: ainda que você não veja, você precisa falar. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, Lázaro já tinha ressuscitado, sim ou não? Mas ele não falou que Lázaro estava morto. Por quê? Porque ele não queria que aquilo acontecesse. Ele começou a dizer: Lázaro está apenas dormindo. E aí nós vamos para o terceiro elemento que compõe o êxito na nossa vida. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Esse texto, ele é um texto que nós vamos provar para você claramente que no estágio na nossa vida, para termos êxito naquilo que queremos, quer seja na vida espiritual, quer seja na vida material, ministerial ou qualquer área da sua vida, você precisa desses três elementos. O primeiro que eu falei é o quê? Crer. Segundo lugar, terceiro lugar, agir. A Bíblia vai dizer para nós, em Êxodo capítulo 14, versículo 15, que Deus já tinha falado para o povo de Israel que eles iriam conquistar a terra prometida. Deus já tinha falado para o povo de Israel, falado para Moisés, que eles iam conquistar a terra prometida. Então a terra prometida estava diante deles. Só que aí eles se deparam com o mar vermelho. E quando eles se deparam com o mar vermelho, sabe o que Moisés faz? Vai orar. Moisés vai orar. E começa a orar: Senhor, e agora, Senhor, estamos aqui diante desse mar vermelho, o exército de Faraó está atrás de nós, Senhor, oh Senhor. Aí Deus fala assim: para de orar, Moisés, e diz ao povo de Israel que marche. E quando eles começam a marchar, o mar começa a se abrir. Levante suas mãos nessa noite, e eu quero profetizar sobre sua vida. Talvez você tenha orado até agora, mas Deus está dizendo: põe o pé, começa a agir, que eu vou abrir o mar vermelho para você. Você recebe isso? Aplauda o Rei nessa noite. Cadê Jackson? Lá na mesa. Levanta aí, Jackson. O povo te vê. Olha lá, aquele rapaz lindo lá. Toda vez eu perguntava: Jackson já arrumou a namorada, Jackson? Ele falou: não, pastor, não. Pode sentar, viu, filhão? Obrigado. Um dia eu falei para ele: menino, vem cá. Quantas vezes você já tentou pegar na mão de alguma menina da igreja? Ai, não sei. Nenhuma. Eu falei para ele: meu filho, como é? Ah, pastor, é porque eu estou orando.
falei para meu filho, tem hora que a gente tem que orar e tem hora que a gente tem que agir. Porque se, né, a menina está conversando com você e você percebe, quem aqui percebeu que seu namorado ou namorada estava dando uma quedinha por você? Sim ou não? A pessoa dá sinais, sim ou não? Sim, gente. Se é homem, não quer ficar com os amigos, só quer ficar com a pessoa, né? As mulheres também já deixam as amigas um pouquinho e já fica ali, né, com o cidadão gastando tempo. Então, meu irmão, tenta pelo menos pegar na mão. Pegou na mão, ela deixou. Glória a Deus, vai para o abraço. Mas não. Então, às vezes na nossa vida acontece isso, irmãos. A gente fica orando, e ora, e jejuma, e faz 45 dias, Senhor, meu Deus, me responde, Senhor. E Deus falando, meu filho, eu já estou te respondendo, agora faz alguma coisa, santo. Entende, irmãos? A ação, o que move as pessoas é a ação. Deus pode até abrir uma porta para mim, para você, mas se eu não entrar, essa porta vai se fechar. Então, eu preciso crer, eu preciso falar, mas eu preciso agir. Tem gente que diz assim, pastor, Deus me chamou para ir para o exterior, eu estou orando ao Senhor, porque eu creio que Deus vai me enviar. E aí eu pergunto assim, você já tirou o passaporte? Eu não. Quando é que você vai para o exterior? Nunca, a não ser para a América Latina, lá para a Venezuela. Não dá, meu irmão. Aí a pessoa fica orando, Senhor, me ajuda, eu quero ir pregar para o Senhor, eu quero ir, Senhor. E o Senhor diz assim, eu quero te levar, meu filho, eu vou te enviar. Aliás, já te enviei, meu filho, já passou do tempo. E aí a pessoa não age. Diga, crer, falar, agir. O que você precisa sair daqui hoje e começar a fazer para ver mudanças na sua vida? É para pensar mesmo. O que eu preciso fazer? Esses dias, meus irmãos, eu parei um pouquinho na minha vida, né? Eu falei assim, meu Deus, deixa eu parar aqui e perguntar para mim mesmo, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Onde é que eu vou estar? Onde é que eu vou estar? Aí eu cheguei a uma conclusão, eu não vou falar para vocês. Mas tem gente que se você fizer isso e pensar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai estar no mesmo lugar que você está hoje. Então, crer, falar e agir. Se nós observarmos os textos que eu citei aqui, todos os textos, em todas as circunstâncias, na vida de pessoas que mudaram, elas precisaram agir. Se nós formos para o início da Bíblia, onde Deus começa, ele tem a terra sem forma e vazia, e aí Deus olha e ele começa a agir, ele começa a dizer, haja isso, haja aquilo, outro, começa a agir. Você vai ver que Deus chama um homem chamado Noé, e disse assim, Noé, eu preciso que você construa uma arca. Agora imagina, irmãos, que Deus falou com Noé, falou assim, Noé, é o seguinte, Noé, você vai construir uma arca com essa e essa medida. Aí de repente, Noé fala assim, Senhor, é o seguinte, segunda-feira eu começo. Aí da segunda, ele fala assim, Senhor, segunda eu começo, Senhor, aleluia. Aí passa, vem outra segunda, ele diz, Senhor, segunda-feira. Sabe quando a arca tinha sido construída? Quando? Não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a ação vai determinar o seu futuro.
a ação. Nós vemos a história de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. E a Bíblia diz que Deus falou com Abraão que sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, imagina isso. Abraão pegou a mochilinha dele, pegou a mulher dele, pegou o filho dele, não tinha, pegou e leva o sobrinho, né? Pegou o gado dele, pegou as vaquinhas, os camelinhos dele, e ó, agora imagina se Abraão tivesse falado para Deus assim: Senhor, deixa eu por aqui mesmo, amanhã, Senhor, olha esse sol como é que está quente. Ação. Às vezes, foi hoje não? Pois é. Talvez uma palavra como esta mudaria a vida da pessoa. Entende, meus irmãos? Então, há um momento que você tem que crer, há um momento que são fases. Eu creio, eu falo, eu ajo. No momento do crer, nós começamos a gerar na nossa vida em espírito, em oração, e vamos liberando a palavra e vamos começando a liberar isso. E outra coisa, irmãos, olha, vai falando com pessoas. Você olha para a pessoa que pode cooperar para o seu sonho, para aquilo que Deus tem falado com você. Chega perto, fala para a pessoa. Vai falando, vai profetizando. E você vai ver que as coisas começam a acontecer. E aí, irmãos, nós temos uma outra situação da mulher do fluxo de sangue, que eu falei aqui. Essa mulher do fluxo de sangue, ela primeiro creu, Vitor, depois ela falou, depois ela fez o quê? Agiu. Ela disse: se eu tocar, se eu sair daqui e tocar, vai acontecer. Imagina se ela tivesse ficado no lugar dela: Senhor, tu conhece o meu coração. E eu já vejo os crentes falando assim: Jesus, Senhor, tu conheces o meu coração, tu conheces as minhas necessidades, Senhor. Nem vou perguntar quem ora assim. Vai lá. Amém? Amém. Eu não posso esperar que aquilo que me compete fazer, Deus venha fazer. Eu não posso. E aí eu quero fechar com o texto de Lázaro, capítulo 11 de João, que a Bíblia diz que Jesus chegou naquele ambiente e ele libera o que ele queria que acontecesse. Então ele começa a liberar que Lázaro está vivo, está apenas dormindo. Mas aí tem um momento que Jesus se depara com a realidade, e aí a Bíblia diz que ele vai. Diga comigo: Jesus vai. Vai é uma ação. E aí chega no túmulo e diz: tirem a pedra. E quando tiram a pedra, Jesus dá o comando. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: crer, falar e agir. Pastor, olha, eu quero que a minha vida espiritual, eu falei isso outro dia, falei aqui, falei onde eu fui pregar agora. Gente, todos nós queremos ser usados por Deus. Se você quer ser usado por Deus, por exemplo, em cura, aonde é que você tem que ir? Nos hospitais. Mas não, a gente vem para a igreja, ouve uma palavra daquela: Senhor, o Senhor quer te encher de poder, o Senhor quer que você te usar poderosamente, você sai, eita Senhor. Aí você vai para casa, e aí você fica dizendo: Senhor, que poder, que palavra aquela, e aí você fica ali dizendo: Senhor, é mesmo, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ver milagres, Senhor, eu quero ver pessoas sendo curadas, Senhor. Aí Deus fala assim: e aí Deus dá um sonho: hospital, UPA. Aí a pessoa vem para o pastor e fala assim: pastor,
eu sonhei essa sua noite que eu tive um sonho, eu vi lá o nome do hospital, será que eu vou ficar doente? Entendeu, irmãos? Vai para lá. Hora de visita, domingo de tarde, que é hora de visita, não sei, 10 da manhã, não sei. Vai para lá. Entra nos lugares, ora. Você quer ser usado? Né? Outro dia eu perguntei aqui para os irmãos que a gente às vezes vai na rua e encontra um paralítico numa cadeira de rodas, ou então um paralítico, né? E aí ele pede uma esmola. O que é que você faz? Ora ou dá esmola? Dá esmola, é assim. Mas a gente quer o quê? O poder. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: não tem como conseguir ser exitoso sem a ação. Entendeu? Não é a ação que faz as coisas acontecerem. Eu quero ter uma vida espiritual fantástica, eu preciso agir, eu preciso começar a ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de jejum, eu preciso ter uma vida de palavra. Pastor, eu quero que na minha vida pessoal, eu quero que minha vida mude. Pronto, para onde é que você quer chegar? Muda aquilo que precisa ser mudado. Diga: crer, de novo, crer, falar e agir. Essas 3 coisas, se você puser em prática, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Satanás vai olhar para você e dizer: sai, sai, sai. Vai dizer para os demônios dele: sai, 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 sai da frente, porque senão vai passar por cima da gente. Você vai ser alguém reconhecido em qualquer área da sua vida, se você põe essas coisas em prática. Amém? Você vai ver que Deus vai te honrar de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos receberam nessa noite? Levante a mão aí, ponha-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora.